Duas alcunhas já foram atribuídas a Eleanor Marx, a de uma socialista feminista e a de uma feminista socialista. E pode parecer preciosismo ficar discutindo a diferença entre essas duas coisas, mas aqui vai fazer sentido. Quando eu chamo alguém de socialista feminista, eu estou dando prioridade para a pauta do socialismo e seus objetivos. Quando eu chamo ela de feminista socialista, eu estou ressaltando o fato de que ela lutou contra a misoginia dos próprios líderes socialistas como Hyndman e o Bax, preenchendo uma lacuna importante no movimento naquele momento da história. Com base nas contribuições recentes das duas autoras que eu coloco aí, a Kister Lang e a Shioba Brown, a gente vai argumentar que essas posições não são mutuamente excludentes para a gente pensar em Eleanor Marx. Na verdade, elas funcionam muito bem juntas para explicar a atuação de Eleanor Marx, já que seus 11 textos sobre a tal questão da mulher não são homogêneos. Durante a sua vida, o movimento das mulheres na Grã-Bretanha foi amplamente dominado por mulheres da classe média, na verdade, e seus respectivos interesses. Certamente os textos dessas porta-vozes iniciais do movimento traziam à tona uma problemática cultural com a qual a gente está bem acostumado. Por exemplo, a crítica da misoginia, seu impacto na autoimagem, vida prática e educação das mulheres. Ainda assim, as pautas pontuais pelas quais aquelas mulheres específicas iam para as ruas e faziam suas demandas eram pautas majoritariamente institucionais. O direito ao voto foi uma reivindicação bastante importante, e não é à toa que o primeiro termo para as feministas era sufragista. Sufragista é quem exige o voto, né? Outra foi a alteração das leis de casamento, que eram muito mais rígidas na época, o acesso a métodos contraceptivos, que hoje também são disponíveis em boa parte do mundo, além do direito da mulher de se deslocar do posto de trabalhadora doméstica e não remunerada, a dona de casa, para um posto remunerado na sociedade, que é algo que já começava a acontecer nas redações de jornais, no mundo da arte talvez, mas dificilmente atingia demais áreas do mundo do trabalho. E raramente a vida doméstica dessas primeiras feministas aparecia nos seus textos. A rigor, tratavam-se mais de agentes políticas negociando as suas posições como cidadãs e menos como pessoas privadas. Só que em meados de 1860, ocorre uma reversão aí, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. A opinião das mulheres menos favorecidas começa a colidir com as mulheres da classe média. A voz das mais oprimidas sempre esteve lá com suas reivindicações, claro, mas nunca teve um lugar na esfera pública como naquele momento da história. No debate em questão, tanto para as afro-americanas da época quanto para as operárias da Inglaterra, o fato de mulheres que faziam 3 refeições diárias reivindicarem o direito de trabalhar soava como uma piada de mau gosto. Isso porque mulheres já trabalhavam e sempre trabalharam sob condições de exploração muito mais severas do que a dos homens. A diferença é que o Código Social Burguês prescrevia um só lugar doméstico para a dona de casa burguesa. As necessidades por sustento de famílias da classe trabalhadora, por outro lado, forçava as garotas a trabalharem desde criancinhas às vezes, tanto em fábricas insalubres, no caso da Grã-Bretanha, quanto na lavoura, no caso do sul dos Estados Unidos. Embora Eleanor compre a briga com essas feministas burguesas, acusando elas de falta de empatia por suas irmãs operárias, seus textos nunca param por aí. Diferente da Louise Kautsky, por exemplo, que ficou numa crítica ao feminismo burguês, mas não ofereceu muito mais do que isso. A Eleanor, por outro lado, vai ampliar o escopo da crítica feminista ao mostrar como as mulheres são peças fundamentais para o sucesso tanto do movimento socialista quanto para a emancipação da humanidade em geral. E nesse sentido, principalmente nesse segundo quesito, elas precisam se unir independentemente de classe. Então, igualmente, a liberação das coerções do patriarcado dependia da derrocada de um sistema econômico vigente. É isso que ela está tentando mostrar para suas colegas burguesas, já que cada um dos institutos que então minavam a liberdade feminina, o casamento, a proibição de votar e adquirir propriedade privada, cada um deles remetia diretamente a questões econômicas. Então, diferente das feministas de extração liberal, a Eleanor Marx argumenta já na década de 1880 que, embora o sufrágio feminino fosse importante, de fato votar nos mesmos representantes de sempre não ajudaria muito na reconfiguração das estruturas de poder. Isso é uma discussão que volta hoje. Existir CEO ou mulher não faz diferença se elas vão ser as mesmas pessoas que vão repercutir a cultura empresarial e fazer as funcionárias virem de maquiagem, salto alto e receber menos salário. Não faz diferença. Então, paralelamente à luta de classes, era necessária uma mudança cultural também
no tocante a questões elementares da política sexual. Então, prostituição, direitos reprodutivos, direito ao divórcio, garantias civis iguais para homens e mulheres entravam aqui. E como veremos, Eleanor foi uma figura de importância devido à transformação que ela realizou também dentro do próprio movimento sindical inglês. E a obra dela pode ser dividida em 3 momentos principais no que toca a esse assunto. O primeiro é o que eu destaco aqui num artigo chamado The Pall Mall Magazine e uma resenha de um livro do August Bebel. E o contexto desse texto é o seguinte: antes do uso moderno do termo feminismo, os britânicos falavam sobre a questão da mulher. Essa é uma formulação curiosa, já que ela traz em si um erro, porque jamais tratou de uma questão única, né? Mas antes de uma rubrica empregada para identificar e abarcar uma série de debates acirrados que emergiam durante o período vitoriano tardio, com o intuito de definir, debater e contestar os papéis de gênero e as relações apropriadas, entre aspas, entre os sexos. Assim, não foram somente as New Women, essas mulheres intelectualizadas, donas de pontos de vista progressivos, aquelas que participaram desse grande debate na esfera pública. Também foram autoridades eclesiásticas, foram médicos, foram os pseudocientistas picaretas, foram os políticos conservadores, foram as donas recatadas e do lar, foram freiras. Todo mundo junto, discutindo nas mesmas plataformas, fez com que a era vitoriana oferecesse um novo patamar a partir do qual você podia discutir questões até então intocáveis. Você podia falar de castidade feminina, você podia falar de prostituição, você podia falar de direitos reprodutivos. E a variedade de vozes que constituíram tal debate resultou num emaranhado de discursos, que às vezes se confundiam, às vezes impediam até qualquer conclusão razoável. A autoridade do discurso médico, principalmente, se misturava com preceitos teológicos, às vezes com coisas tiradas da tradição. Então, na época, você tinha também os entusiastas do recém-surgido darwinismo, que era uma área ainda bastante difusa de saberes sobre a biologia humana e que muitas vezes tentava oferecer redenção à ameaçada supremacia masculina, usando de argumentos científicos muito especulativos, muito vagos e atribuindo ao Charles Darwin conclusões às quais ele nunca chegou de fato. Por isso que a Eleanor, quando ela estreia nesse debate, ela o faz num tom quase apologético, meio que pisando em ovos para chegar a questões de fato polêmica. E aqui eu ressalto o tal do artigo do Pall Mall Magazine, que é um artigo já de 1885, em que ela contextualiza o escândalo dos leitores e leitoras daquele jornal frente a questões de prostituição, que estava começando a ser veiculada. Mas mesmo assim ela apela para esse público que ele pense de forma pragmática. E ela diz: só nós, socialistas, somos verdadeiramente práticos, porque só nós ousamos ir à raiz dos males. Peça a um médico para curar um paciente que vive sob condições absolutamente insalubres. Ele lhe dirá que altere esse ambiente caso queira salvar a vida do indivíduo. E ela complementa: se essa não é uma questão apropriada para uma mulher, qual é? E a metáfora médica que ela se utilizou aqui é certeira, porque a Eleanor parece aproveitar da inquestionável autoridade médica sobre questões do corpo e atribuí-las às teorias do socialismo científico. E mais, ela atribui a uma mulher que domine essas teorias, sugerindo que sim, é possível uma superação da cultura burguesa no que diz respeito às questões relativas à sexualidade. E após esse longo trabalho de captação de benevolência do público, digamos, ela parte então para a polêmica. Em uma resenha para o livro do Bebel, chamado A Mulher no Passado, Presente e Futuro, ela já começa a soltar algumas provocações, embora sempre atribuindo essas provocações a outros escritores. E ela vai dizer: para os socialistas ingleses, tal trabalho, o trabalho do Bebel que ela está resenhando, né, é duplamente valioso, pois temos que lutar não apenas contra os preconceitos e oposições usuais das classes governantes, mas também contra a hipocrisia de uma nação que lê a Bíblia ainda, imbuída do medo e do ódio dos primeiros cristãos pela natureza, e aí pela natureza sexual do ser humano principalmente, né? De fato, antes de Eleanor entrar no debate da questão da mulher, você já tem obras do Friedrich Engels e antes dele do August Bebel, bastante importantes que vão pensar a categoria do proletariado para além da fábrica, vai pensar ela também dentro de suas casas. Essas obras são Origens da Família, Propriedade Privada e Estado, do Engels, de 1884, e A Mulher e o Socialismo, do Bebel, que depois mudou de nome. E é de Engels a reflexão segundo a qual o sistema capitalista, que remunera o trabalhador com o suficiente para se nutrir,
não cair duro no chão, e poder continuar produzindo mais valor para o patrão, esse sistema sucumbiria não fosse o serviço doméstico gratuito da mulher do proletário. É ela que prepara sua comida e sua cama, além de cuidar das crianças que se tornarão os futuros trabalhadores explorados. Todo padrão de julgamento duplo, que exige certas coisas das mulheres, outras coisas dos homens, coopera para a otimização dos ganhos dos capitalistas, segundo o argumento do Engels. Não é à toa que a cultura burguesa ela sempre vai ser um pouco moralista em relação à defesa da família nuclear e vão vociferar contra a imoralidade e a sexualidade exacerbada da gente pobre. O argumento do Engels para por aí, contudo, e o August Bebel vai um pouco mais adiante, mas jamais a ponto de construir um edifício teórico como aquele criado pelas feministas da Segunda Internacional, das quais eu vou destacar a Clara Zetkin, a Louise Kautsky, a Rosa Luxemburgo, ainda bastante jovem, e a Eleanor Marx, principalmente. E essa última, como uma boa materialista histórica, ela vai se aproveitar dos avanços teóricos dos seus pares, o Engels e o Bebel, e vai fazer um balanço das contribuições do socialismo científico ao debate vitoriano. Ela resume todos os argumentos do Bebel para o público inglês, então vai passar a expressar suas próprias opiniões. E aqui a gente chega na segunda parte, no segundo momento, digamos, da teoria dela, que é um texto chamado A Questão da Mulher.